Olá, que tal, queriditas? Hoje farei um vídeo diferente. Hoje eu farei um vídeo falando sobre o quão problemático é você fazer um canal no YouTube junto com seu marido, principalmente na parte da edição. É uma verdadeira guerra. Tô brincando. Hoje eu não vou falar de um livro, tá? Porque eu não tô afim de falar de um livro. Eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar... Cadê minha canetinha? Eu não consigo fazer sem minha canetinha. Cuidado pra não pisar no fiodo. Atenção, alô, foi. Hoje eu vou falar dessa questão do cancelamento. Eu vou dar a minha opinião sobre a importância, digamos assim, de você saber separar autor de obra. Por que eu vou dar essa opinião? Por que eu vou fazer esse vídeo sobre isso? Porque eu quero falar disso, que eu acho que é uma coisa importante. E eu tô a fim de falar. E isso é um assunto que volta e meia surgia antigamente quando a gente tinha vida, que hoje em dia a gente tem mais, né? Mas quando existia vida lá fora e a gente... Essa é a minha marca. A caneta no nariz é a minha marca. Mas isso tá proibido agora por causa da pandemia, então... X na minha cara. Mas a caneta da minha casa nunca saiu. Mas quando existia vida lá fora, quando a gente vivia, né? Então, de vez em quando, e a gente frequentava bares, de vez em quando esse assunto surgia, assim, na mesa do bar e tal, e gerava... um diálogo quase eterno, né? Porque esse assunto é o quê? É pano pra manga! Então é isso, ó. Hoje eu tô bem agasalhada porque faz muito frio na cidade do Rio de Janeiro. Eu adoro, eu curto, eu venero. Frio é uma delícia, odeio calor. Bom, vamos lá, galerinha. O negócio é o seguinte. Se algum dia alguém chegar pra você e falar assim, o Dostoiévski era um babaca, você vai dizer que Crime e Castigo é um livro ruim que você nunca mais vai ler? Não, mentira. Então, esse é o vídeo. Era isso que eu queria falar. Beijo, acabou o vídeo. Até semana que vem. Vamos ver o que eu vou fazer na semana que vem, hein? Beijo. Tô brincando, voltei. Bom, mas é mais ou menos isso, assim, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, na cultura do cancelamento, a gente tá muito... eu acho que o mundo tá menos tolerante, sabe? As pessoas não toleram mais, tipo, nada, entendeu? E quem nunca falou uma coisinha que se arrependeu? Acontece, às vezes a gente faz merda, a gente fala merda às vezes. Como a gente faz, os autores também fazem. É lógico que também existem coisas que não dá pra defender, óbvio. Mas certas coisas a gente até consegue relevar, assim, porque eu acho importante a gente saber separar a obra do autor, entendeu? Principalmente quando é uma obra de caráter ficcional. Então, por exemplo, se o autor tem uma vida bosta, o autor é um bosta, um babacão e tudo mais, mas a obra dele é boa, não tem por que a gente cancelar a obra. A gente pode não se interessar pela vida do autor, por exemplo. Se um dia chegarem com uma biografia desse autor, não vou querer ler. Mas, porém, a obra é legal. Entendeu? Foi isso que eu falei. Eu amo Dostoiévski, eu amo Crime e Castigo, é um dos meus livros preferidos da vida. E se um dia chegarem pra mim e falarem, olha, você sabia que Dostoiévski era um merda? Tá? Ele era um bostão? Eu vou falar assim, caramba, que pena, vou ficar decepcionada? Vou. Mas eu não vou eliminar Crime e Castigo da minha vida e vou continuar assumindo que Crime e Castigo é um puta de um livro e que eu amo e que eu vou continuar lendo. Mas o Dostoiévski em si não me interessa. Até porque Crime e Castigo é literatura, é ficção. Aquilo que eu falei. Talvez a biografia do Dostoiévski eu não queira ler. Mas isso é um exemplo que eu tô dando, tá? Nunca soube de nada de que Dostoiévski é babaca, muito pelo contrário, sofreu pra caramba nas mãos da sociedade, tá? Eu acho que é importante a gente saber separar isso, porque muitas vezes também a gente pode deixar de ler alguma coisa que a gente vai amar, que a gente vai se identificar por coisas que a gente fica ouvindo, por pessoas que cancelaram aquele autor e falaram um bando de coisa. Volto a repetir, isso aqui é minha opinião e você que está assistindo tem total direito de discordar, tá bem? Isso se chama democracia, isso se chama livre-arbítrio, isso se chama liberdade de expressão, isso se chama... Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de uma coisa que eu cancelei antes de conhecer e depois quando eu conheci eu quebrei minha cara. Isso acontece muito também, porque a gente fica vendo as pessoas, ouvindo as pessoas falando, isso aqui é fulano, aí a gente pega a pinimba de fulano sem nunca ter nem conhecido fulano, ter lido nenhuma obra e blá blá blá. Aconteceu comigo com a Lu Andréa Salomé. O que acontece? Nietzsche era apaixonado pela Lu Andréa Salomé. E eu, como uma grande apaixonada por Nietzsche, soube uma vez, escutei falando, tinha um amigo que sempre falava muito mal da Lu Andréa Salomé.
dizendo que ela fez muito mal pro Nietzsche, que o Nietzsche sofreu muito por causa dela, e que blá blá blá. E aí, porra, eu que amo o Nietzsche também, eu falei, não gosto dessa mulher. Só que eu mordi muito feio a minha língua. Porque um belo dia eu estava na aula, né, pós-graduação, e o meu professor deu uma aula quase inteira sobre a Lu Andréas. E eu me interessei bastante. E ele falou no final que tem um filme da vida dela e que também tem a biografia dela, a edição da LPM, a edição de bolso. No dia seguinte dessa aula, eu assisti o filme e logo depois eu comprei a biografia e li. E, cara, a mulher é simplesmente foda, entendeu? A mulher é maravilhosa, a mulher, ela era psicóloga, ela era ensaísta, ela era filósofa, ela era tudo. E era uma mulher totalmente à frente do seu tempo. Ela era apaixonada por Spinoza, ela estudava Spinoza, assim, muito a fundo. Ela não queria se casar porque ela não queria pertencer a ninguém. Ela dizia que ela não queria pertencer a ninguém, ela detestava ser rotulada, sabe? Ser moldada, assim. Então, ela era uma mulher totalmente livre e numa época totalmente contrária a isso. Então, quando eu conheci a Lu Andréas Salomé, conheci mais a sua vida, conheci um pouco da sua obra, eu vi, caraca, ela é maravilhosa, entendeu? E ela não fez mal ao Nietzsche, na real. O que aconteceu? O Nietzsche era apaixonado por ela adorava o Nietzsche, só que ela adorava o Nietzsche de maneira amigável e não da maneira que o Nietzsche adorava ela. Mas assim, o Nietzsche sofreu como qualquer ser humano quando tem uma paixão não correspondida, sofre. Quem nunca passou por isso, não viveu. Quem nunca teve uma paixão não correspondida, não viveu. E aí o Nietzsche sofreu muito porque era apaixonado por ela e ela não era por ele. Mas ela não fez mal a ele. Pelo contrário, ela adorava eles se davam bem, trocavam várias ideias, enfim, passaram muito tempo juntos até na vida, escreveram muita coisa juntos e tal. Então, e assim, pelo que eu vi no filme, pelo que eu li da biografia, eu entendi que o verdadeiro amor da vida de Lu Andréas Salomé foi o Rainer Maria Rilke. Então, assim, mas ela não foi uma babaca com o Nietzsche, muito pelo contrário. E ela foi uma puta de uma mulher maravilhosa. Então eu mordi muito a minha língua com a Lu Andréas Salomé e eu falei, caramba, imagina se eu fizesse a minha cabeça, eu criasse a minha opinião sobre a Lu Andréas, sobre o que eu escuto. Então isso é muito perigoso também. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber, a gente precisa ter muita base pra gente poder opinar sobre alguma coisa. É lógico que às vezes a gente vai ver autores com opiniões, por exemplo, políticas diferentes da nossa, e isso não vai gerar tanta curiosidade pra gente ler a obra daquele autor, ou às vezes opiniões distintas de religião, de qualquer coisa. Sempre que tá rolando essa discussão, aparece o nome de um certo filósofo aí, um cara que ele se auto-intitula como o maior filósofo, um grande guru aí, né, da atualidade. Sempre surge o nome dele e fala assim, então você vai ler a obra dele? Vai querer ler a obra dele? Eu nunca li nada desse autor, esse maior filósofo aí, guru, porque, assim, os temas e os títulos de suas obras nunca me interessaram. O primeiro passo é esse. E as obras desse autor não são de caráter ficcional. Então, assim, eu já não me identifico muito com ele. Como suas obras não são de literatura, então vai ter muito da visão de mundo desse autor, que é totalmente oposta à minha, eu não me interessei por ler. É lógico que mesmo sendo obra de ficção, todo autor bota um pouco da sua vida e um pouco da sua visão de mundo na obra, óbvio. Mesmo sendo ficção e tudo mais, não sendo uma obra autobiográfica. Ainda assim, a ficção ainda dá pra você distanciar mais do autor. Então, por isso que eu nunca li nada deste autor, deste maior filósofo guru, porque nunca me interessou. O tema nunca me interessou e pelo fato de não ser obra de ficção. E também não conheço ninguém que tenha lido e que tenha falado das suas obras, então nunca me gerou curiosidade. Tem uma grande e hiper mega autora britânica, trilhardária aí, que criou um negócio que foi uma revolução no mundo literário. O que essa mulher escreveu e a saga que ela criou, que mesmo não sendo o tipo de literatura que eu gosto e que eu consumo, eu tenho que admitir que a obra da mulher é sensacional e que parou o mundo. O que essa mulher vendeu de livro, é porque eu não tô querendo citar nomes aqui, mas enfim, é uma autora britânica que criou aí uma saga que mudou o mundo e que criou fãs, criou um fanatismo, a galera tipo é muito louca por isso que essa mulher escreveu, sabe? Tem gente que já leu 1000 vezes
a obra toda dela. Mas enfim, ela é uma pessoa, na minha opinião, pelo que eu conheço da vida dela, ela é uma pessoa zero admirável. Ela parece ser meio snob, meio soberba e tudo mais. Eu não admiro ela em nada, mas eu devo admitir que a obra dela é foda e mudou o cenário literário. Eu acho que é essa questão que eu tô querendo dizer. É muito difícil a gente cancelar totalmente um autor e as suas obras, entendeu? Mesmo sabendo que a obra desse autor é muito boa. Tem muita gente aí que faz isso. Fala assim, não, ama as obras, mas aí descobre que da vida do autor, não sei o que, e não pode mais ler isso, não sei o que, porque hoje em dia a galera na internet adora impor. É imposição atrás de imposição, porque fulano não presta, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque babá. É todo mundo muito cheio de razão, mas ao mesmo tempo ninguém sabe nada de porra nenhuma. Esse é o grande problema. Então eu acho que isso é muito problemático, porque às vezes até uma pessoa que adore uma certa obra e tipo, só que o autor tá sendo tão cancelado que ela fala assim, caramba, eu não vou mais ler porque, né? Calma, o que esse autor fez? Como é que foi a vida desse autor? Autores são seres humanos, autores também fazem merda. Óbvio, vou falar de novo. Óbvio que tem coisas, existem fatos que são indefensáveis. Não tem como. Aí realmente é demais e tal. O que eu tô querendo dizer é que hoje em dia, qualquer coisinha, as pessoas já querem cancelar tudo. E isso eu acho um pouco problemático. E aí eu queria dizer também um pouco a questão que foi bem falada esse ano, que foi a questão da escolha da Elizabeth Bishop como a homenageada da Flip de 2020. A Flip é um festival literário que acontece em Paraty, imenso. E a Flip, por ser um festival literário que acontece no Brasil, né, acontece em Paraty, ele tem um histórico de homenagear autores brasileiros, não é mesmo? Óbvio, né? É um festival nosso, acontece aqui, na nossa casa, então vamos homenagear nossos autores, óbvio. Mas o que acontece? Elizabeth Bishop, ela é americana. Viveu muito tempo no Brasil? Ok, viveu, mas assim, eu acho que ela não... Eu, pelo menos, não acho que ela tenha essa intimidade e esse carinho pelo Brasil. Ela foi um pouco polêmica no sentido político, né? Então, o pouco que eu conheci assim da vida dela e vi, ela é de uma linha política contrária à minha. Assim, eu não tenho muita identificação com ela nesse sentido. Então, ela teve essa polêmica, assim, política e tal, que ela meio que foi a favor do golpe de 64 e não sei o quê, enfim. E também, o tempo que ela passou no Brasil, ela fez altas críticas ao Brasil, sabe? Muitas vezes ela fazia uns comentários meio esquisitos, assim, sobre o povo brasileiro, sobre a cultura brasileira e tudo mais. Então, eu acho que, assim, eu não tô dizendo que não se deve homenagear Elizabeth Bishop, não é isso. Eu só acho que um festival literário que acontece no Brasil não tem por que homenagear Elizabeth Bishop. Isso eu realmente não vi por quê. Mas já homenageou Clarice Lispector. Eu ainda acho que a Clarice Lispector ainda teve uma identificação muito maior com o Brasil. Entendeu? E eu acho que ela, de uma certa maneira, ainda tratou o Brasil com mais carinho. Não sei, eu acho que tem uma identificação maior da Clarice com o Brasil do que a Elizabeth Bishop com o Brasil. Esse foi o meu ponto, assim. Não acho que ela seja uma autora ruim que não mereça ser homenageada. Claro que não, merece, óbvio. Sabe? É uma autora renomada, lógico, uma autora de grandes obras e tudo mais. Só acho que o festival literário brasileiro não deveria homenageá-la. Eu acho que a gente poderia homenagear Carolina Maria de Jesus, por exemplo, entendeu? Que é uma autora daqui, uma autora muito brasileira e que tem um livro muito potente que foi traduzida, quer dizer, um livro, tem mais livros, mas o único livro que eu li da Carolina Maria de Jesus mudou minha vida, assim, foi um negócio que nunca mais saiu da minha cabeça. Esse livro foi traduzido para sei lá quantos idiomas, sabe? Ela é muito conhecida também mundo afora. E ela é nossa, ela tá aqui. Então eu acho que faz muito mais sentido homenagear ela do que Elizabeth Bishop, por exemplo. Então essa é a minha questão com o tema da Flip em si. Mas enfim, era isso que eu queria falar, assim, porque eu sinto que isso é um assunto que merece um destaque, não sei, eu acho que merece ser mais conversado, porque eu acredito muito, assim, as pessoas estão muito intolerantes hoje em dia. E eu acho muito esquisito você cancelar totalmente a obra de um autor, sabe? Julgando esse autor pelo que ele fez na vida, não sei o quê. Eu acho que a obra é uma coisa, o autor é outra coisa.
Principalmente quando essa obra é de caráter ficcional. Então você pode... É a mesma coisa. Pega aquela música, tem uma música, tá? Você tem uma música preferida, é a música da tua vida, é a música que você bota assim, você não para de dançar, você canta com todo o seu amor, com toda a sua empolgação, você pula na cama, você é aquele tipo de música que você tem vontade de sair correndo pela rua gritando, tá, 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 tá. E aí chegam pra você e falam assim: o compositor dessa música aí, ou o cantor dessa música aí, ou qualquer porra, é um babaca. Aí sabe o que você vai falar? Vai falar assim: nossa, que horror, nunca mais eu vou escutar essa música, blau. Só que aí você vai chegar em casa, no seu celularzinho, e vai conectar lá no seu fonezinho, longe da militância, onde ninguém tá vendo, e você vai botar a música. Sabe por quê? Porque eu duvido você cancelar a música. Porque essa música te faz bem. O livro, para quem gosta de livro, tem livro que faz tão bem e que dá tanta vontade de sair correndo pela rua gritando quanto música. Então é aquilo, né? Porque a galera chega na rua e fala assim: ah, porque fulano não presta, porque fulano isso, fulano aquilo. Chega em casa e tá lendo o livro do fulano. Por quê? Porque a obra do fulano é boa. Só que a intolerância e o orgulho da galera é tão grande que eles não conseguem separar uma coisa da outra coisa. Eles não conseguem admitir: a obra é boa, ponto final. O autor é um babaca, ponto final. A biografia desse autor, não lerei. Mas a obra de ficção desse autor, lerei. Agora, se o autor é um babaca e a obra também é uma bosta, beleza, dane-se, você nunca mais precisa ler, é isso aí, segue a vida. Entendeu? E fala: não, realmente esse cara é um merda e a obra dele é tão ruim quanto ele. Ok, acontece também. Agora, tem muita gente que é cocô e a obra é maravilhosa. E aí eu acho que esse é o ponto, entendeu? E não criem opiniões através da opinião através da opinião dos outros, hein? Isso é muito problemático e isso tem acontecido muito ultimamente nesse mundo mega de redes sociais. A gente lê uma coisinha aqui, um comentário de alguém, a gente fala assim: nossa, que horror, essa pessoa é um monstro, mas espera lá, a gente não sabe o que aconteceu. Foi no meu caso da Lu Andréa Salomé. Eu criei uma opinião da Lu Andréa Salomé através do que me diziam dela. E aí, quando eu tive acesso à sua biografia e ao seu filme, também biográfico, falei assim: porra, essa mulher é maravilhosa. Acho que nós devemos primeiro conhecer, para depois, de fato, a gente criar a nossa opinião. Falar: realmente, fulano não presta não. Ou então, realmente, essa obra é boa. É isso, minha gente. Autores são seres humanos, autores também erram, autores também de vez em quando fazem comentários que depois se arrependem. Ou não, tem gente que não se arrepende, porque tem gente que tem índole ruim mesmo, tem a coisa da índole que é uma coisa também muito perigosa. Quando a índole é ruim, não adianta. Agora, existem fatos que são indefensáveis, isso é óbvio, mas existem outras coisas que eu acho que dá pra gente relevar e dá pra gente superar e passar por cima. E é isso aí, galera. Se inscrevam e comentem e compartilhem esse troço. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, espero que ninguém me cancele por causa desse vídeo, tá? Até porque estou dando a minha opinião, ok? Beijinhos!